Paz do Senhor, boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma live com o tema Quem você é em Deus, nessa noite de sábado, hein? Vamos receber uma palavra poderosa em nome de Jesus. Boa noite, paz do Senhor. Nossa, já passamos por tantos temas. Faltam apenas agora 4 dias para encerrar esse mês de maio, para encerrar esse mês de live. E eu creio que está sendo uma bênção, ainda tem muita coisa por vir. Mas vamos encerrar esse mês sabendo o quanto nós somos importantes para Deus e quantos propósitos o Senhor nos criou. E eu quero nessa live de hoje relembrar cada tema que nós já passamos. Filho de Deus, maravilhoso e admirável, justificados, um propósito, somos sem condenação, conhecidos por Deus, tesouro particular de Deus, herdeiro de Deus por Cristo Jesus, povo exclusivo, amigo de Deus, somos necessitados do Senhor, somos uma nova criatura, predestinados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, humildes, temos valor, somos protegidos diariamente pelo Senhor, temos importância para Deus, somos lembrados por Deus, somos uma prova de amor, sempre ouvidos pelo Senhor, temos direito à paz, somos preciosos, somos enviados para fazer o ID do Senhor. Somos aquele povo que não tem falta de nada, tendo Deus é o que importa. Somos amados do Senhor, que foi o tema de ontem. E hoje, qual será o tema? Quem você é em Deus nessa noite? Clica nessa pipa aqui embaixo, compartilha essa live com seu amigo. Vamos fazer essa mensagem chegar para várias pessoas nessa noite. Muito boa noite para vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Eu tô grato a Deus por mais um dia, né? Por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui nessa noite. E vamos agradecer a Ele por isso, né? Porque Ele é poderoso e Ele pode tudo. Aleluia. Boa noite, paz do Senhor. Eu já vou ir chamando o nosso convidado dessa noite. Lá o tema, quem você é em Deus desta noite, amém? Paz do Senhor. Paz de Deus, meus irmãos. Você tá bem, mano? Boa noite. Boa noite. Aí Glória sim. a Deus. Deixa eu agradecer aqui a Deus pela sua vida. Fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. Quis relutar, né? Mas para a glória de Deus aceitou. E Quis isso alegrou fugir, muito o mas meu não teve coração, viu? jeito. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. É isso aí, mano. Grato a Deus pela sua vida, viu? Que Deus abençoe. Eu creio que o Espírito Santo vai te usar nessa noite grandemente. É só você dar lugar, hein? Eu creio, em nome de Jesus. E se apresenta aí, fala aí um pouco de você. Fala aí que você congrega lá com a gente na Ebenezer. Congrego na Ebenézer, a maioria dos irmãos que acompanham a live. Me amedrontei um pouco para poder falar, porque se alguns não sabem, é a primeira vez que falo da palavra, especificamente com muitas pessoas escutando, tipo um público. E eu creio que tudo tem uma preparação do Senhor e que a palavra que o Senhor trouxe hoje vai de encontro a muitos corações. Porque Deus não faz nada em vão, tudo tem um propósito. Eu creio, eu creio. Amém, Rodrigo. E vamos lá, quem você é em Deus nessa noite? Quem eu sou em Deus? Eu sou aquele que tem paz. Aleluia. O tema é a aflição, só que o remédio da aflição é a paz. Então eu sou aquele que tem a paz. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Vou ler aqui o versículo tema. Em
João 16:33. Sim. Está escrito: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Aleluia. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém. Rafa, especificamente, para a gente poder chegar a uma conclusão final a quem Cristo referiu a esse versículo, a gente tem que voltar um pouco, retroceder um pouco das histórias. Porque quando você me passou esse versículo, eu confesso que eu tremi muito. Falei, Senhor, primeira vez, e quando você passa a ler, você passa a estudar, se aprofundar, esmiuçar mesmo o versículo, o texto, o capítulo, eu particularmente, eu confesso que eu entrei na história. Tipo, para mim foi bom, foi ótimo, porque eu entrei na história e, tipo, parece que eu estava lá no momento que esse texto aconteceu, de tão profundo que é essa história. Se a gente fosse falar claramente de todos os pontos, os detalhes, os acontecidos, de todo o livro, teria que ser muito, muito, muito mais tempo, Rafa. Sim. Tipo, a gente vai ter que voltar lá atrás, porque Jesus discipulou os discípulos, chamou os discípulos. E quando Jesus chama os discípulos, naquela época era mais de 50, segundo as histórias, era mais de 50 discípulos. E chega uma parte que Cristo dá um sermão, porque ele prega a verdade e quando é para corrigir, Cristo nos corrige. Quando é para nos orientar, ele nos orienta. Quando é para dar uma palavra de amor, ele dá uma palavra de amor. Cristo é Cristo, ele faz o que ele quer conforme ele quer, da maneira que ele quer e da forma certa. Aleluia. E em certo dia ele deu uma palavra de correção e todos viraram as costas para Cristo, para Jesus, naquela época. E aí sobraram 12. E quando sobram 12, Cristo fala, vocês não vão embora também, não? Aí é onde começa toda essa trajetória até chegar aqui, porque essa história, esse versículo se resume do 14, 15 e 16. Tipo, é magnificante a palavra. Quem se aprofundar nesse texto aqui, cada dia é uma revelação nova. Todos os dias é uma coisa nova. Todos os dias eu ia ler e, tipo, Deus me mostrava algo diferente. E eu lia, relia, e todos os dias Deus falava, não, isso aconteceu assim, foi assim. E todos os dias eu detalhava um detalhe. Falava, meu Deus, que palavra é essa? Palavra forte. Palavra que desde o começo, quando você me chamou, que pensei várias vezes em desistir e falar, não, vou falar para o Rafa, chamou outra pessoa, que eu não estou no momento propício a falar dessa palavra especificamente, que eu achei assim, profunda, pesada. Não tenho tanta experiência em poder falar tanto dessa palavra, mas creio que o Senhor irá falar. Aleluia. E a gente entra na história, e quando a gente entra na história, a gente vai ver o porquê que Cristo falou isso. Porque isso é um versículo final de um capítulo, entende? Sim. Um versículo final de um capítulo. E quando você entra na história, você vai ver lá. Eu me coloquei assim, tipo, Cristo disse lá no capítulo 6, sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Aí, em certo momento, eu me coloquei no lugar dos discípulos, eu voltei lá atrás, entrei na história, eu falei, não, eu tenho que entrar no lugar dos discípulos para me saber o porquê. Era Cristo, o próprio Deus. O porquê que o coração deles foi tomado de tristeza. O porquê, Rafael. Aí eu falei, Senhor, eu tenho que ir mais profundo nisso aí, porque eu preciso entender o porquê o coração deles foi tomado de tristeza. Aí eu voltei lá atrás. Quando eu voltei lá atrás das histórias, me botei no lugar dos discípulos, eu lembrei. Os discípulos andou 3 anos e meio com Cristo, aprendendo. Mestre, ele chamava Jesus de mestre. Mestre, traduzido para o grego, quer dizer professor. E discípulo quer dizer aluno. Ele era um professor dos alunos, ensinando
da palavra, ensinando como ia ser, exortando. E os discípulos passou 3 anos e meio, 24 horas por dia. Uma faculdade mínima hoje são 4 anos. Só que se você for botar 4 anos, intervalo de dias, no mínimo será entre 5 e 8 horas. Não chega a tudo isso, mas a faculdade dará isso, a mínima em 4 anos. Os discípulos passou 3 anos e meio estudando com Cristo 24 horas. Aleluia. Então, você entende que os discípulos pegou uma certa afinidade com Cristo? Os discípulos pegou, comia com Cristo, acordava com Cristo, dormia com Cristo. E o mais profundo de todos, quando eu entrei nessa história, foi que eu vi. Os discípulos presenciou muita coisa. Eu entrei nessa história, eu falei, Senhor, como os discípulos, aí eu entendi o porquê. Falei, Senhor, os discípulos presenciou tantos milagres, Rafael. Foi tantos milagres que o discípulo presenciou. O discípulo presenciou Jesus andando sobre a água. Inclusive, o Pedro andou com ele. Verdade. Pedro andou com ele. Você já percebeu a noção do que os discípulos passou com Jesus? Já percebeu o que eles fizeram? Pedro andou junto. O povo fala, Pedro é homem de pouca fé. Pedro é homem de muita fé. Eu vejo Pedro como homem de muita fé. Os outros 11 não andaram, não. Ficaram lá. Pedro foi, mergulhou, foi lá e andou na água. Afundou, tudo bem. Mas ele andou na água. Ele teve muita fé, andou com Cristo na água. Presenciou um milagre. Certo dia, estava tendo um vendaval, uma ventania. Cristo estava dormindo no barco. Os discípulos, mestre, acorda. Vamos morrer acordado, todo mundo. Jesus, acalma-te, vento, quieta-te, mar. Aleluia. Já viu o vento e o mar ter ouvido? Ninguém nunca tinha visto o milagre daquele. Os discípulos presenciaram isso. Verdade. Os discípulos presenciaram Jesus indo um dia em um cemitério. Chegou no cemitério e falou, morto, levanta-te e anda. Aleluia. Lázaro, sai para fora. Os discípulos presenciou um milagre de um morto revivendo, Rafael. Aí a gente vai mais profundo lá, nós vê que uma mulher que ficava sangrando 12 anos, ao menos toca na orla de Cristo e é curada. Jesus leva a cura para ela. Verdade. Jesus vai andando no caminho do meio da multidão, tem um cego gritando, Jesus, ó filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus vai lá e cura, dá visão ao cego. Aleluia. Então os discípulos, eles presenciaram coisas que a gente hoje em dia tem muita fé em Deus, mas não andamos com Cristo, não vimos o que os discípulos viram. Por isso que veio aquela tristeza no coração deles. A matemática de Deus. Os discípulos não entenderam a matemática de Deus, porque na nossa matemática 2 mais 5 é 7. Para Cristo, 2 mais 5 é quase 15 mil ou mais. Jesus multiplicou. Ele fez os cálculos. 2 pães, 2 peixinhos e 5 pães. 2 peixinhos e 5 pães, ele alimentou 15 mil pessoas. Então os discípulos presenciaram tanta coisa de Cristo, mas tanta coisa que fizeram eles pegar aquele amor fraternal. E certo dia Cristo chega para eles e fala, vou ter que partir. Eu irei, mas vós me vereis de novo. Aí eu entrei nessa história e eu falei, por que os discípulos ficou tristes? Porque os discípulos estavam muito apegados a Cristo, eles viram muita coisa e era o próprio Deus encarnado no homem na terra. Os discípulos, tinham tanta afinidade com Cristo que daí veio o porquê que eles já estavam sentindo tanta tristeza. E lá no 7 vai dizer, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas eu vou e o enviarei. Mas Deus nunca vai deixar nós sozinhos. Glória. Deus sempre vai estar ali do nosso lado. Deus sempre vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. E mais para frente, vai dizer... E quando ele fala, alguns momentos não me vereis mais, lá no 16, e momentos depois me vereis de novo, é onde os discípulos se questionam. Por quê? Porque ele estava falando da ressurreição dele, que ele ia morrer, porém ia voltar.
E quando ele voltasse, ia trazer uma alegria que ninguém ia tirar essa alegria. Porque o que Deus dá ninguém toca a mão, ninguém tira, ninguém faz ao contrário. A palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Ela Verdade. faz efeito. Aleluia. E Deus deu a paz, porque em João, lá atrás, em 14:27, está escrito lá que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele deixou a paz. Meu Deus. Deixou a paz e, inclusive, disse que neste mundo não teríamos paz. Falou que a paz só vem dele. Aleluia. E depois disso, depois dessa conversa toda que Jesus tem com os discípulos, é quando ele falou que o coração dele se entristeceu, mas era por causa disso. Mas Cristo disse lá, não fique triste, eu vou enviar o Consolador para vós. Eu creio. E Cristo me enviou o Consolador, porque Deus é difícil falar de Deus, porque eu estou tão pela história, possa ser que algum outro dia, alguma outra história, alguma outra oportunidade, eu poderia falar mais especificamente, mas eu pasmo comigo mesmo, porque a palavra primeiro ela vem aqui, então ela falou muito comigo essa palavra. Tipo, Aleluia. porque eu entendi o porquê os discípulos ficou tão com a tristeza no coração. Aí que vem a conclusão. Eu vos preveni desses acontecimentos para que em mim tenhais paz. No mundo sofrereis aflição. No mundo, toda vez que a Bíblia, geralmente toda vez que a Bíblia se refere ao mundo, é aos povos que não são convertidos a Cristo. Então, só naquele grande dia que Deus vai separar o joio do trigo. Mas tem de fé e bom ânimo. E ele deixou o Espírito Consolador do nosso lado. Então é só a gente ter fé, ânimo. Porque se você for ver bem, Rafael, quem não passou por aflição nessa terra? Fala para mim. Se você for olhar lá no livro de Jó, Jó passou por aflição, Jó enterrou os 10 filhos, Jó perdeu todas as suas riquezas, Jó pegou uma doença que naquela época era sem cura. Imagine a aflição que Jó sentiu. É forte. Jó sentiu uma aflição terrível. Davi sentiu uma aflição terrível. Se a gente for ver todas as histórias, Davi sentiu uma aflição terrível, porque Saul perseguiu Davi um bom tempo. Então ele sentiu aflito naquele momento. Os filhos dele fizeram muitas besteiras naquele tempo, então o coração dele ficou aflito há um bom tempo. Verdade. Se a gente for ver bem lá, quanto que Moisés não ficou aflito para confrontar o faraó, para falar que vai vir as 10 pragas, ficou muito aflito. Mas de todos esses que ficou mais aflito, teve um que passou por aflição maior. Ele passou por aflição maior e trouxe a salvação para todos que nele crê. Foi Cristo, na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ele foi chicoteado, foi um pedaço de carne arrancada, colocaram a coroa nele com 72 espinhos. Você sabe que a coroa com 72 espinhos do tamanho de um dedo, cada espinho daquele era do tamanho de um dedo. Meu Deus. Então, a maior aflição, quem passou foi Cristo. E ele passou por quê? Porque deu seu filho unigênito ao mundo, morreu por nós. Como que você tinha coragem de dar algum filho seu para morrer por alguém? Meu Deus. Ninguém teria essa coragem, mas Deus, o amor de Deus é muito grande por nós. Verdade. Então nós somos umas pessoas que passam por aflição. Não posso dizer que a aflição vai acabar, ela não vai acabar. A aflição é até a vinda de Cristo. Vai ter aflição, mas porém ele não nos deixou sozinhos. Cristo não nos abandonou. Eu creio. Nós somos aquele que tem a paz, porque Cristo deixou a paz. Aleluia. Se você for ver cada capítulo desse do livro de João, ele vem falando de paz de lá para cá. Não, minha paz esteja convosco, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo dá. Aqui eu vou prevenir esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Aleluia. Nós vai passar por aflição, mas não deixou nós sozinhos. O Espírito Consolador vai estar sempre do nosso lado, nos fortalecendo, nos dando força. E ponto. Nós perseverando em oração, em jejum e lendo a palavra que é o próprio Deus. Aleluia. E essa é a palavra que Deus deu para nós hoje, Rafa. Não sei falar muito, porque fico nervoso e tal, mas em uma outra oportunidade irei esclarecer mais sobre essa história, porque eu ainda estou estudando ela. Juro para você, não acabei de estudar ela,
porque quem vê assim pensa, ele está falando no dia 27, foi 31 dias, mas a gente não tem todo esse tempo voltado a só estudar a palavra, temos nossos deveres em casa, nossos deveres vindo à igreja, nossos Amém. deveres com nossa família, nosso trabalho. Então, nós temos que saber dividir todo esse tempo aí. Então, não deu para estudar profundamente ainda sobre todo esse, porque eu vou estudar isso aqui, que é dias e dias estudando sobre isso aqui, porque é tremendo isso aqui. É tremendo. Quem tiver um tempo, um dia, e parar para ler essa palavra, vai entender o que essa passagem de João quer dizer. O livro de João. Porque se você for parar para ver, a Bíblia, Cristo, são 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. E se você... O que eu prestei atenção, alguns podem até, já tá sabendo, já viram, mas eu prestei atenção estudando esse livro de João. Foi essa que Deus me mostrou, foi estudando esse livro. Que a Bíblia, ela é dirigida pelos 3, só que cada um separadamente. Tipo, de Gênesis até o livro de João é dirigido pelo próprio Deus. De João até a crucificação, ela é dirigida pelo próprio Cristo. E da crucificação até o Apocalipse é o Espírito Santo. Se você prestar atenção, ela é dirigida pelos 3. E os 3 são um só. Então, automaticamente, eu falava assim, só o Novo Testamento que serve para nós, o resto é só história, mas não é. A Bíblia é completa, os 3 falando junto e os 3 são um só. Deus é maravilhoso. Aleluia. Cada vez que eu abro para estudar a Bíblia, a palavra, para ler um capítulo, um versículo, seja ele qual for, eu fico maravilhado com as coisas que o próprio Deus fala aqui, pela palavra. A palavra, ela é edificante, ela fortalece, e creio que Deus está nesse negócio, porque, a palavra, ela alcançou alguém, e ela sempre vai alcançar alguém. Amém. Todas as ministrações que teve, eu creio, Rafael, que Deus usou muito a sua vida para fazer essa live, porque muitas pessoas que não escutavam a palavra todo dia passou a ver uma palavra, ter uma palavra da parte de Deus todos os dias. Muitas das vezes as pessoas não liam tanto a Bíblia com frequência. Eu tiro por mim. Eu não lia com tanta frequência. Mas passei a comer a Bíblia todo dia. A mulher fala que eu troquei ela pela igreja, pela Bíblia. Para mim foi muito edificante. Me fortaleceu muito. Me deu um bom gosto que não vou perder jamais. Quero a palavra todos os dias, porque é maravilhoso você escutar a palavra. É muito maravilhoso. A palavra, ela é magnífica. Quem bem souber, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, porque a Bíblia, ela te direciona como você ir bem no seu relacionamento, ela te direciona como você ir bem na sua casa, ela te direciona como você lidar com as pessoas, ela te direciona como vai ser o seu diálogo, ela te direciona a orar, a jejuar, ela te direciona a tudo. Aqui é um manual para a gente ir para o céu. A palavra é a palavra. Amém? Amém. Acabo por aqui. Até aqui Deus me deu. Como eu te digo, é de primeira, então eu fico um pouco nervoso, um pouco inseguro. Escrevi um monte de coisa aqui que, se você for ver aqui, mas não consigo falar nada. Falei tudo que Deus me deu, que o Espírito Santo falou, que eu estudei, o que ele fez eu lembrar. Que acredito que, se ele falou, fez eu lembrar. Essa palavra foi direcionada a alguém que está precisando, necessitado a ouvir, e que somos aqueles em paz em Deus. Que o próprio Cristo deixou a paz lá no João 14, 27. Se você ler lá, você vai ver. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. O mundo não tem paz, é só aflição, é só coisa que não presta, é só aquilo que vai te afundar. E não turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque o Espírito Consolador está conosco. Aleluia. Amém? Fica com essa palavra, que eu creio que ela chegou em alguém hoje. Em nome de Jesus. Eu creio, glória a Deus. Que bênção, meu amigo. Saiba que hoje aconteceu uma das respostas das minhas orações, que era exatamente por esse dia, pela sua vida e por você, meu. Glória a Deus por isso, viu? Estou muito contente, muito feliz. Esse também era o propósito, você falou tudo aí, você confirmou tudo que eu vinha orando, que eu vinha pedindo ao Senhor.
E, meu, eu tô muito Glória feliz. a Deus. Você sabe que você é um amigo sem palavras e eu tô muito grato pela sua vida. A gente segue junto nessa jornada aí, nos estudos. E que Deus continue te abençoando, abençoando sua vida, sua família, seu Glória a Deus, né? ministério. E referente à oportunidade, segundo ponto, né? Teremos muitas ainda, se Deus quiser, que temos Muitos, planos aí muitos. que em Nossos breve projetos são traremos grandes. novidades. E vai ser uma Nossos bênção, projetos meu são amigo. grandes. Deus está no negócio. Deus vai abençoar a gente muito. Que Deus vai dar muito entendimento para a gente ainda. Tipo, Deus tem grandes coisas a fazer. Isso é só o começo que Deus foi uma semente que plantamos e ela ainda vai brotar, vai dar ramos igual a videira, vai frutificar, vai ali, vai aqui, daqui a pouco chega outro, daqui a pouco a palavra de Deus vai se expandir. Eu creio nesse mistério. Jesus. Em nome de Jesus, meu amigo, é isso aí. E eu quero convidar agora você para fazer uma oração aí por nós, para quem está aí online, para quem vai assistir ainda essa live. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, viemos aqui nesta noite deste grande dia, Pai, te pedir perdão, Senhor, pelos atos praticados que não te convém nesta noite, Pai. Te pedir perdão pelo aquilo que a boca falou e não foi agrado aos teus ouvidos, Pai. Te pedir perdão pelos olhares, pensamentos errados que não veio da tua parte, Pai. Nos perdoa sobre isso, Pai. Pai, mas nesta noite também eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela palavra que nos deste, Pai. Te agradecer pela vida do Rafael, Senhor. Te agradecer por essa live de 31 dias, Pai. Que isso não é em vão, Pai. Vidas estão sendo alcançadas, Senhor. Por essas palavras, por essa live, Senhor. Vidas estão sendo alcançadas. Que o ministério do Rafael seja edificado, Senhor. Que ele venha crescer, Pai. E tudo venha ser para a tua honra e tua glória, Pai. Que o teu Espírito, Pai, até no final dessa palavra, venha falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, que a tua palavra não volte vazia, Pai, que ela vá de encontro a todos os corações que escutaram, Pai, e os que vão escutar, porque irá ficar gravada, Pai. Deus, te pedimos, obrigado, Pai, muito obrigado por ter falado aos nossos corações hoje, Pai. Mas que tudo seja, Senhor, para a tua honra e tua glória, Pai, para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, hein? Amém. E agora aquele Glória a momento, Deus. né? Para ficar mais que registrado, o momento print. Vamos tirar um print aqui, mano, da tela. Eu tô suando aqui, meu Você achou que ia irmão. passar Eu não batido, sei é? como que é, meu irmão. Eu tô com esboço, eu tô aí com esboço toda hora, lotado de letra, não parei quase nada, mas o Espírito de Deus falou, glória a Não, Deus. daqui a pouco a gente encerra a live e você vai me ligar, Rafa. Faltou eu falar isso. Vai ser outra pregação por telefone. Você vê o tanto de papel que tem aqui, meu irmão, você vai falar, que isso, Marão? Que isso, varão? Só repete aquele Que versículo isso, de novo, por Marão? favor. Oi? Só repete aquele versículo de novo, por favor. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se amedronte, não se atemorize. Glória a Amém? Deus. Meu Deus, é forte. Vamos É tirar um print forte, aqui, esse então. versículo é forte. Meditei muito nele. Vamos tirar um print aí, vai. Sorria aí, mano. Vai. Pera aí. Calma aí que a internet tá devagar. Foi. Mas eu não aguento ficar muito tempo assim, não. Apesar que eu dou risada toda hora, porque eu olho para a palavra de Deus, eu dou risada assim, porque eu fico, sabe, bem feliz por dentro mesmo. Essa palavra falou muito comigo, mas muito, muito, Que muito mesmo. Você bênção. não sabe, não tem noção. Eu não pude expressar o tanto que essa palavra falou comigo, mas ela falou demais comigo, especificamente comigo. Que bênção. É isso, é o que você Glória a falou. Deus. Sempre Glória que a a Deus gente vai pela falar sua de Jesus vida. na palavra, ela corta primeiro pra gente mesmo. Glória a Deus pela sua vida, por esse ministério. Que Deus venha estar abençoando grandemente até o término dos 31 dias do propósito. Creio que tudo foi direcionado por Deus. Deus preparou tudo. Deus preparou o dia que era para mim falar, que era para todos falarem. Deus preparou o versículo que eu achei que eu não ia nem conseguir falar. Deus preparou pessoas para estar estudando comigo. Deus preparou o lugar. Deus preparou tudo. Então é tudo na Perfeito. direção de Deus. E creio Amém. que vai ser para a honra e glória de Deus. Todos esses dias, toda essa live, e muitas vidas vai ser alcançada.
Amém, amém, meu amigo. É isso aí. Uma excelente noite aí, fica com Deus, tá bom? Você Pessoal, também, meu obrigado por ter amigo. ficado aí com a gente. Amanhã tem mais live às 22 horas. Ó, já antecipo para vocês que amanhã é uma mulher que vai trazer a mensagem, hein? Então não percam. Glória a Deus! É forte, hein? Fica com É Deus, meu forte, amanhã amigo. é forte. Fica com Deus. Um Glória a abraço, Deus. hein? Fica com Deus, meu amigo. Fica na paz de Boa Cristo. noite. Tchau, Boa tchau. noite.